Agora, convidamos o consultor sênior e responsável pela empresa de consultoria em educação Prepotente. Foi secretário municipal de Educação em Contagem, Minas Gerais, do quadriênio 1989 a 1992. E secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, do quadriênio de 95 e 98. Nestas ocasiões, respectivamente, o município de Contagem obteve reconhecimento nacional pelas melhores práticas e melhores resultados de qualidade de ensino e do aprendizado, testemunhado em rede nacional pela TV Globo, seguindo-se em 1997 é você que está a conquista projetando? por Minas Gerais do primeiro lugar nacional. Você me dá uma ajudinha lá? Você me dá uma ajudinha lá? E do ensino médio, realizadas sob a responsabilidade do MEC e INEP. Após o já consultor, a convite, prestou serviços de consultoria em educação no Banco Mundial em El Salvador e no Haiti. A Fundação Roberto Marinho, as 6 secretarias estaduais de educação do Espírito Santo, Goiás, Rondônia, Pernambuco, Ceará e Bahia, atendem municípios principalmente em Minas Gerais, além de ministrar cursos de formação para dirigentes educacionais, gestores escolares e professores em cerca de 100 municípios em Minas Gerais. As 2 experiências de consultoria mais recente da Prepotente em Itacarambi e em Minas Gerais e em Guaiúes, Minas Gerais, concluídas após 2 anos de atividades no segundo semestre de 2024, testemunha os seguintes resultados alcançados, segundo o indicador do IDEB nos anos iniciais. IDEB 2021 em Itacarambi, 5,2. IDEB 2023 em Itacarambi, 6,5. O 13º melhor resultado de Minas Gerais. Guaiães, 5,8 em 2021 e 6,4 em 2023. O 14º melhor resultado em Minas Gerais. Recebemos com aplauso João Maris Guia. Bom dia. Só uma correção rapidinho, não é Prepotente. Imagina a minha empresa de consultoria chamar Prepotente. É Ateneia Educação. Bem diferente. Por favor, abra este arquivo aqui para mim. Orientações. Parabéns à professora Marisa, por extensão, também à Superintendência Regional de Ensino de Janaúba e à Superintendente Vera. Bom dia, professoras, professores, coordenadoras pedagógicas, diretores e diretoras, servidores das escolas da rede municipal, também os colegas das escolas da rede estadual, equipe da Secretaria Municipal de Educação, equipe do gabinete da prefeita Elbe, secretário Tiago, o nosso vice-prefeito aqui presente, muito grato pela presença, os vereadores presentes, com os quais eu já conversei no início desse nosso encontro. Antes de iniciar a apresentação, algumas informações. Vocês não precisem preocupar em anotar nada, porque esse material que eu vou apresentar em PowerPoint vai ficar gravado no computador da secretaria com a recomendação de que seja enviado a cada diretor e vocês, por gentileza, enviem cópia disso a cada um dos professores para que possam colocar no seu computador e terem esse material como consulta, eventualmente. Não é? Uma outra informação importante. A prefeita Elbe, que é uma amiga pessoal, eu tenho amizade pela Elbe, eu respeito muito a Elbe, eu gosto muito dela. E ela gosta muito de mim também. Ela conhece um pouco do meu trabalho. Ela me fez um convite que, partindo dela e com os propósitos que ela me apresentou, na linha do que aqui foi dito, que ela quer que Nova Porteirinha seja a Sobral de Minas Gerais, Sobral lá do noroeste do Ceará, isso me encantou. Eu tinha me estabelecido um compromisso, que eu não trabalharia mais em consultorias que envolvesse necessidade de viagem de mais de 300 quilômetros. E cá estou eu
muito mais do que 300 quilômetros, atendendo a essa convocação afetiva da ELB. Eu trabalho hoje em Ouro Preto, vou começar em Nova Lima, sou consultor de Conceição do Mato Dentro, e agora aqui em Nova Porteirinha nós vamos trabalhar juntos durante um período de 2 anos consecutivos. O que eu faço em consultoria? Eu fui como secretário de Estado de Educação, primeiro adjunto, 95 e 96, governo Eduardo Azeredo, e em seguida como titular da secretaria, 97 e 98, mas eu coordenei durante todo o período a articulação com universidades e a orientação geral de 2 programas que ficaram muito conhecidos entre nós. O PROCAD, Programa de Capacitação de Diretores e de Coordenadores Pedagógicos Escolares, e o PROCAP, Programa de Capacitação de Professores. Eu trabalhei diretamente nisso, embora fosse secretário de Estado, mas eu não abri mão de estar presente, fazendo a coordenação até para garantir que nós iniciaríamos esses programas nas escolas já no ano de 1997, também com os cantinhos de leitura, também com o processo de municipalização que se fez nesse período e também de universalização do ensino médio que também fizemos nesse período. O modo como eu trabalho, eu apresento em PowerPoint, mas às vezes eu não dou muita bola para o que está sendo apresentado. Eu vou no meu estilo, não é improvisação. Improvisação, na verdade, é uma coisa muito curiosa. Quando você improvisa, improvisa bem, porque você já sabe o que está sendo improvisado. Você já tem o domínio cultural daquilo, então a memória puxa aquilo, você conhece bem, já trabalhou em outros momentos, então você apresenta. Mas, além do programa sistemático que eu sugeri à prefeitura, nós temos um encontro mensal. Eu passarei 2 dias presenciais em Nova Porteirinha todo mês. E, eventualmente, até podemos fazer alguma videoconferência. Mas eu teria um momento de uma manhã ou uma tarde com diretores, inclusive da educação infantil, que é o assunto que eu mais estudo nos últimos 5 anos, e quanto mais estudo, mais tempo para aprender e me fascina. Até porque quem estudar bem a educação infantil vai perceber que o modo como ela compreende a educação e pratica a educação deveria ser assumido pelos anos iniciais, pelos anos finais, pelo ensino médio e por universidades. Aliás, já tem universidades nos Estados Unidos trabalhando com o modo como trabalha a educação infantil. E, além do mais, o conceito estruturador fundamental da Base Nacional Comum Curricular, que não é o conceito de competência, que não é o conceito de habilidade, é o conceito de educação integral, que amanhã nós vamos falar longamente sobre isso. Ele vem da educação infantil. E o primeiro grande teórico que no Brasil, que é um dos grandes pensadores em educação, Anísio Teixeira, em 1950, quando criou a Escola Parque em Salvador, na Bahia, no bairro Liberdade, ou Caixa d'Água, que é um bairro de negros, muito pobre, onde tem o bloco de carnaval. Aí eu trabalhei 2 anos visitando e acompanhando a Escola Parque em Salvador. Eu trabalhei 7 anos na Bahia, Secretaria de Estado e Secretarias Municipais. É como se o Anísio Teixeira tivesse inspirado os autores, as centenas e milhares de autores da Base Nacional Comum Curricular. Eu vou ter a oportunidade de mostrar isso para vocês, como é que o conceito de educação integral ele casa perfeitamente com a concepção da Escola Parque, depois apropriado por Darcy Ribeiro, com quem eu pude conviver no exílio, quando o Darcy Ribeiro criou o CIEPS, mas a experiência não foi propriamente como no caso da Escola Parque de Salvador. Nós precisamos reconhecer que transcorreram 67 anos desde o experimento de 1950, que ficou ignorado, até que veio a aprovação em 2017 da Base Nacional Comum Curricular para recuperarmos em nosso país a ideia de educação integral. Como nunca nós precisamos da educação integral. A nossa Constituição, que precisa ser conhecida por cada aluno, a contar do primeiro ano, como se faz na Europa, como se faz nos Estados Unidos, cada aluno precisa conhecer a Constituição Democrática, Republicana, Federativa do seu país e saber louvar os valores que ali se encontram. Um capítulo 5, que tem dentro dele todo o conteúdo dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
de 1948, entretanto, os nossos alunos desconhecem. Boa parte dos nossos professores desconhecem. Nós desconhecemos a nossa própria Constituição. Não valorizamos os valores democráticos da convivência fraterna, da humanização do ser. E, em razão disso, nós nos deparamos na vida cotidiana nos últimos anos com crises engendradas, muitas vezes por extremismos, por intolerância, fruto da deseducação em termos de valores, da deseducação de sentimentos, da convivência, da valorização de um senso de justiça, de ideias como cooperação ampla, de ideias como compaixão, saber ver o outro, sentir o sentimento do outro, respeitar o outro e, com isso, respeitar a diversidade humana e assim por diante. Uma escola que não humaniza o ser, não proporciona a humanização do ser em sua integridade, ela pode ser muito bem sucedida na dimensão cognitiva. Mas se ela falhar na humanização do ser, ela pode ser chamada de qualquer coisa, mas provavelmente ela não será uma escola. Ela não será uma escola. A escola é um lugar de humanização do ser. A escola é um lugar de elevação civil do ser. Nós fazemos um discurso memorável que nos gratifica emocionalmente. Formar nossos alunos para o exercício da cidadania como seres humanos capazes de autonomia moral e intelectual, que conheçam opções e saibam tomar decisões com responsabilidade individual e coletiva. Isso é maravilhoso. Mas e a prática? Onde é que estão os cidadãos? Como é que eu vou falar em cidadania se o aluno chega no 5º ano analfabeto funcional? Como é que eu vou falar em cidadania se o aluno chega no 9º ano analfabeto funcional? Como é que eu vou falar em cidadania se o aluno chega no 3º ano? Eu estou falando em tese, não são todos, obviamente, numa situação de analfabetismo funcional relativa. Se nós tomamos os resultados atuais do Brasil, IDEB e Prova Brasil, anos iniciais, finais e ensino médio, em média, não estou falando da totalidade, é como se os nossos alunos concluintes do 5º ano tivessem alcançado uma cultura em língua portuguesa e em matemática, na forma de habilidades, esperada de um aluno do 2º ano. 3 anos de defasagem cognitiva na escolaridade. Quando nós vamos aos resultados dos anos finais, que são ainda piores, e é curioso, os governos não falam dos anos finais. Não falam. Um aluno, em média, concluinte do 9º ano, ele apresenta um perfil de domínio cognitivo em língua portuguesa e em matemática esperado de um aluno concluinte do 5º ano, um aluno proficiente. Não estou falando de um aluno avançado, um aluno proficiente. E no caso do ensino médio, a defasagem é de 5 anos de escolaridade. O perfil em matemática e língua portuguesa, em média, do aluno que conclui o ensino médio no Brasil, é o perfil esperado de um aluno concluinte do 8º ano dos anos finais. Portanto, uma defasagem cognitiva na escolaridade, embora ele tenha percorrido a escolaridade completa, de 4 a 5 anos na escolaridade. Nós precisamos resolver isso. O Brasil avançou muito. Nós tivemos a Constituição de 1988. Não é propriamente o objeto que nós vamos trabalhar aqui, mas nós teremos muito tempo, hoje e amanhã, mas vale a pena nós recapitularmos isso aqui. Eu sou de uma família abastada, não rica. Meu pai foi um assalariado a vida inteira, médico, diretor clínico do IPSEM, trabalhou a vida inteira de 7 da manhã a 1 da tarde, vinha para casa de bonde, descansava um pouco, ia ao consultório, trabalhava de 4 a 7 e dava 2 plantões de madrugada, ou sábado e domingo, que a ambulância do antigo Sandu vinha buscar meu pai em casa para levar para qualquer bairro da cidade de Belo Horizonte, afora o trabalho dele no interior. E a minha mãe, pianista, e com 8 filhos dentro de casa. Nenhum de nós, família abastada, mas pelo trabalho e pela educação, não por herança, nós não herdamos nada do ponto de vista material, nada. Ah, mas a família Marisguia é rica. Não era e não é toda ela. Os que ficaram muito ricos por muito trabalho. Muito trabalho.
o Valfrido Marisguia, meu irmão mais velho, que foi antes de mim secretário de Estado de Educação, já foi ascensorista do Banco Nacional, transportando o Magalhães Pinto, banqueiro, para baixo e para cima. E começou a dar aula de matemática particular aos 16 anos de idade. E sempre foi medalha de ouro como o melhor aluno em todo lugar por onde passou e o melhor professor por onde passou. Com o primeiro ano de engenharia, ele era professor de cálculo para cientistas e era professor de físico-química. Nós aprendemos isso dentro de casa com o nosso pai e a nossa mãe. O valor da educação, o valor do aprendizado. Infelizmente, tivemos oportunidades e soubemos aproveitar as oportunidades, o que é, no mínimo, a nossa obrigação e compartilhar com as pessoas. E melhor, compartilhar através da educação. É por isso que, aos 76 anos de idade, cá estou nessa belíssima cidade, que muito me agrada o coração. E me permita um parênteses aqui, que eu sou meio contador de caso também. Eu ontem fui atender um convite que o coração chamou lá em Pedras de Maria da Cruz, na margem esquerda do São Francisco, na beira do rio. O Reginaldo, prefeito, lá em 97, 98, pediu que eu fosse à cidade e eu fui secretário. Eu fiz todas as escolas, inclusive as da ilha, e fizemos formação do pessoal, cantinho de leitura, ensino médio e tudo mais. Passou-se o tempo, não é que o Reginaldo lembrou-se de mim e fez uma homenagem muito bonita há pouco tempo atrás, lá em Pedras de Maria da Cruz, e eu recebi um convite para ir lá dar uma conferência que eu fiz ontem à tarde, em Pedras de Maria da Cruz. O problema é que eu estava segunda e terça dando consultoria em Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro é dentro da Serra do Espinhaço, depois da Serra do Cipó, a 276 quilômetros de Belo Horizonte, a 1 hora distante do Cerro, a 2 horas distante de Diamantina, e eu tenho que dar a volta por Bocaiúva para chegar em Montes Claros e chegar depois. Foram 6 horas de viagem, depois de 2 dias de consultoria, e saímos após a sala de aula para dormir no meio do caminho e cheguei ontem, quase em cima da hora, em Pedras de Maria da Cruz. Fizemos o trabalho estrada de novo. Estrada para onde? Para chegar aqui. E aí me permitam contar a minha experiência de ontem à noite, de aventuras e desventuras. Né, Lucas? Né, Lucas? Lucas ontem andou sobre as águas, não propriamente sobre as águas, dentro das águas, né? Pela primeira vez, um jovem ali de 24 anos que me acompanha na parte de comunicação. Nós chegamos em Japonvar, aí eu aprendi o nome Japonvar. É Januária, São João da Ponte e Varzelândia, Japonvar. Entramos ali, depois de passar naquela padaria dos biscoitos famosos e tal, e fomos nós para São João da Ponte, e fomos nós para Varzelândia. Depois de Varzelândia, como é que chama? Hein? Verdelândia. Aí nos falaram, não está chovendo, pode passar na estrada de terra. À noite. Buraco é uma coisa, cratera de 1 metro é outra. Umas 80. E onde é que eu passava? Eu sou o motorista, eu não deixo ninguém dirigir. Estrada é comigo. O que esse carro entrou em mato, passou por cima de arbusto, meu farol, meu retrovisor, minha pintura, para onde vão? E lá vamos nós. Até aí tá bom, tá de bom tamanho. Aí o Areião eu estou acostumado, porque eu trabalhei muito no Noroeste, trabalhei em São Francisco, trabalhei em Brasília de Minas, trabalhei lá no outro lado de São Francisco. Areião a gente sabe como é que faz. Mas quando você encontra uma sequência de 48 lagoas no meio da estrada, 48 lagoas que não dá para passar pela água para você não ficar preso no meio, gente, é inacreditável os caminhos que nós inventamos pelo mato e nos barrancos assim. Esse carro vai tombar aqui, isso de madrugada não, de noite, as estrelas no céu, o Lucas com medo de onça, que falaram que era um lugar que tem muita onça, e vai por aí afora. Lá pelas tantas o carro atola, mas atola para valer. E um carro enorme, pesado. As 2 rodas dentro d'água até que ficaram sustentáveis, porque no fundo da água, às vezes, a argila não fica barrenta e não agarrou. Mas as 2 rodas do meu lado, esse tênis aqui que eu lavei ontem à noite, quando eu saí do carro e enfiei o pé no barro, quando eu puxei o pé, o tênis ficou. E para achar o tênis? Aí lá vou eu, com a mão, tirar mais ou menos uma meia tonelada de barro debaixo das rodas.
Lá vamos nós para o mato, e eu entrando no mato, e ele com medo de cobra, quebrando o graveto para fazer uma cama de graveto na roda de trás e uma cama de graveto na roda da frente para dar tração. Deu a tração, saiu. Pronto, aprendemos a tecnologia. Vamos em frente. Aí ele era o nosso precursor. Chegava na próxima lagoa, quem é que tirava o sapato, arregaçava a calça e ia andar dentro da água para ver se tinha buracos, se dava para passar? Lucas. Tem história para contar para o filhinho dele. Só que uma viagem de 1 hora, ela durou 3 horas e meia. 3 horas e meia. E eu preocupado. E amanhã, como é que vamos fazer? Foi a minha experiência de Indiana Jones. Vou repetir? Eu digo que não, mas eu sei que de repente pode acontecer, né? Coisas da vida, enfim. Vamos voltar ao nosso assunto. Para voltar ao nosso assunto, eu tenho que lembrar onde é que eu parei. Pois bem, o nosso trabalho, eu vou fazer todo mês, vou ter a alegria de trabalhar com meus colegas diretores, formação continuada de diretores e aprender com os meus colegas diretores. Como é que eu faço o trabalho? Eu gosto de teoria, mas eu gosto muito mais de transposição metodológica da teoria para entrar na vida da escola. Então, eu virei um criador de metodologias. Eu tenho 18 metodologias autorais cadastradas que eu vou começar a publicar agora que eu vou começar a publicar, e eu tento colocar na posição do outro, do diretor. O que um diretor precisa conhecer e saber fazer? Em nível teórico é uma coisa, em nível prático, aplicativo, do saber fazer, o que é a gestão do diretor? Como nós trabalhamos isso e fomos bem-sucedidos na década de 90 e depois, eu estou com 27 anos de consultoria, trabalhei na selva amazônica, fronteira com a Bolívia, trabalhei no Ceará. Não tem lugar onde não tenha trabalhado nesse Brasil. Agora que eu estou mais quieto. A Virgínia, minha mulher, viajou para todo lado. Nós somos casados há 52 anos, eu estou morrendo de saudade dela aqui. E ela está lá me esperando. Enfim. E ela viajou por esse mundo velho todo. Rodamos a selva amazônica ali em Rondônia, para baixo e para cima, e ela junto, né? Hoje não deu para vir, mas de repente ela vem. Então, nós vamos trabalhar, e é uma sugestão, espero que tenha boa acolhida, em cima de projeto pedagógico de escola. Se a escola tem ou não tem. Se tem, vamos rever, juntos. Se não tem, vamos fazer, juntos. Mas só que o pessoal assusta quando eu falo sobre projeto pedagógico de escola. Eu fui treinado em pesquisa e metodologia. Eu sou sociólogo e antropólogo. Eu sou professor de sociologia da UFMG. Educação eu fui estudando e aprendendo na vida, mas estudando muito. Nós vamos trabalhar projeto pedagógico de escola, que é um trabalho coletivo, mas vamos começar com os gestores, e eles replicam isso no módulo 2 nas escolas. Vocês vão escrever para nós um texto de 10 páginas sobre, sem contar o carômetro, a apresentação da escola. Como é que pode alguém chegar numa escola, ela tem um nome. Quem é o patrono dessa escola? Não sei, nunca pesquisamos. Quando essa escola foi fundada? Como era a cidade quando a escola foi fundada? Que público-alvo ela atendia? Que mudanças essa escola vivenciou e experimentou ao longo do tempo? Como era a planta arquitetônica original? O que mudou ao longo do tempo? Essas histórias não estão contadas nunca. Então, nós começamos com um texto narrativo descritivo de retomar a memória para fazer justiça à história da escola. 10 páginas. É fácil fazer, mas dá muito trabalho. As pessoas me xingam um pouco quando estão pesquisando com professoras antigas, perguntando dali, vão em arquivo e tal, mas depois adoram, porque tem a história pronta. Aí, nós começamos o capítulo 1, diagnóstico da escola. Aí eu não deixo por menos, porque eu já li centenas de projetos pedagógicos. Não é projeto pedagógico, eu não tenho um diagnóstico, eu não tenho uma base de dados, eu não tenho fluxo escolar, eu não tenho matrícula, movimento de matrícula, eu não tenho resultados de avaliação interna bimestral, eu não tenho resultado de avaliação externa, todas elas, eu não tenho análise de informação educacional. Como é que eu vou projetar se eu não tenho a realidade traduzida em dados concretos, confiáveis, validados, comparáveis? Então nós temos que fazer isso.
É um capítulo meio aborrecido, com a ajuda da secretária escolar. Eu dou treinamento também para a secretária escolar trabalhar censo escolar, que olha que coisa curiosa. Todo ano, as escolas de vocês fazem o censo escolar, não fazem? Qual que é a matéria-prima do censo escolar nacional? O censo escolar que vocês fazem em cada escola. Eu chego em escola em Belo Horizonte, chego em escola em Contagem, chego em escola em Montes Claros, eu fui 4 anos consultor em Montes Claros, chego numa escola em qualquer lugar, por gentileza, eu gostaria de ver, em papel ou em meio informático, uma sequência dos últimos anos, dos dados do censo escolar dessa escola, com alguma análise mostrando o que mudou. Ninguém apresenta. Produzem o censo, mas não analisam o censo que produziram. E o MEC decodifica, o QEDU, que é um ótimo site, organiza as informações, inclusive dos questionários aplicados ao diretor, ao professor e ao aluno. Você tem as informações, mas não tem análise da sua escola. Então, nós vamos retomar isso tudo. Analisar os resultados das avaliações externas, uma por uma, no que couber comparar. Como é que pode um professor não ser também analista de educação? Se eu ofereço o resultado da Prova Brasil, que não vem na escala de 0 a 10, vem na escala de 0 a 450, de 0 a 250 anos iniciais, daí a 350 finais, daí a ensino médio até 450. Se eu não conheço a escala de proficiência, a escala de evolução no aprendizado, como é que eu vou saber interpretar o resultado da Prova Brasil da minha escola? A sua escola anota Prova Brasil em língua portuguesa é 202. Que nota é essa? Uma nota a centenas? 202. Se eu não conheço a escala de proficiência, o que é a proficiência? Dado um currículo em ação. Currículo não é contemplação. Currículo em ação. É igual à esperança. A esperança detesta esperar. A esperança tem pressa. Esperança em ação. Currículo em ação. Dado um currículo em ação, é o que se espera que os alunos aprendam por disciplina, campo de conhecimento e ano da escolaridade, ao longo da escolaridade. E você tem categorias analíticas, muito crítico, crítico, intermediário, proficiente e excelente. Sobral é só excelente. Você trabalha com isso. Então, nós precisamos saber analisar os resultados da nossa Prova Brasil. Os resultados que chegam à nossa escola. Não é nenhum problema que, eventualmente, a diretora não saiba fazer essa análise. Ela é sofisticada. Um coordenador pedagógico, eventualmente, ainda não saiba. Nós vamos fazer oficina e todo mundo vai ficar craque nesse assunto. Não tem mistério, não tem complicação. É questão de experimentação na forma de uma oficina. A teoria é pouca, agora tem que experimentar para interpretar e saber como projetar meta. Como é que eu projeto meta se eu não consigo interpretar o resultado da minha escola em língua portuguesa e matemática? Projetar meta como? Não tem como, fica artificial. Então, o primeiro capítulo é o diagnóstico. Depois nós vamos fazer uma coisa interessantíssima, muito legal, chamada planejamento estratégico situacional. Situacional. Você trabalha um conjunto de fatores, fortalezas, fraquezas, oportunidades e riscos e vai analisando a escola. Diretor, equipe pedagógica, professores, relação escola-secretaria, sem medo, sem medo. Não é julgamento pessoal de quem quer que seja. Não tem nome de ninguém, mas tem que ser a verdade. Senão nós vamos auto-enganarmos, né? Depois disso, você elege as ações mais importantes para fortalecer as fortalezas e eliminar as fraquezas. E põe as metas em seguida. Depois vamos aos padrões de recursos da escola, o que a escola tem e, ao longo do tempo, o que ela deseja vir a ter. A visão de futuro dela na forma de um planejamento para completar os seus recursos, ainda mais preparando-se para a vinda próxima da escola em tempo integral, para começar a trabalhar com o currículo em tempo integral. E aí nós entramos no currículo em ação. Planejamento semanal de aulas com as sequências didáticas, a avaliação do aluno por semana, avaliação bimestral, como ela é feita, avaliações externas, formação continuada em serviço e a ideia que temos de um currículo da escola em tempo integral
que não é dobrar números de aulas de matemática, nem dobrar números de aulas de língua portuguesa. É uma concepção diferente da atual. Nós vamos falar disso amanhã. E termina com escola, família, comunidade. A escola é estatal ou a escola é comunitária? O que queremos? Leva 200 páginas, fora os anexos. É ao longo de um ano. Todo mês nós vamos trabalhando um capítulo. Minhas colegas diretoras vão virar autoras, vão ser autoras, é como se fosse um livro. Me xinguem pouco no começo, mas depois vocês vão gostar. Com as coordenadoras pedagógicas, eu trabalho muito. Planejamento semanal de aulas. Não vou fazer, eu quero acompanhar, aprender, observar. Com professores, eu faço uma formação mais genérica, que eu não vou trabalhar por disciplina, que não é o caso. Eu sou da área de sociologia, antropologia, fui professor de filosofia e de história, né? Então não é o caso, mas nós vamos trabalhar uma série de assuntos muito interessantes, como as transições. Como é que a sua escola trabalha a transição do segundo período da criança que veio da escola vizinha para o primeiro ano dos anos iniciais? Como é que é a transição? Vamos conhecer a situação de aprendizagem do nosso aluno que acaba de chegar. Vamos fazer um diagnóstico de entrada. Espera aí. E o diagnóstico de saída desse aluno, feito em dezembro, vindo da escola de educação infantil, ele não vai ser lido, não vai ser estudado, não vai ser considerado? Eu vou começar a história como se fosse um papel em branco? Não. Essas transições não acontecem na maioria das escolas brasileiras. Não acontecem dentro da nossa escola, quando o aluno sai do primeiro ano e vai ao segundo ano. Parece que tem uma barreira. As professoras não conversam entre si, as coordenadoras pedagógicas não conversam entre si. A transição é um mistério chamado silêncio. Tem que ter a conversa, tem que ter a transição. Nós vamos fazer seminário de transição, convidando professoras num painel de exposições, estudem a transição e falem sobre a transição do segundo período para o primeiro ano, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, até chegarmos na desembocadura do quinto para o sexto ano. Concretamente, se nós introduzirmos a cultura do cuidado com as transições nas escolas, nós estaremos ajudando muito, por gentileza, celular. A legislação proíbe celular na escola. Eu vim de Belo Horizonte para compartilhar e aprender, não para dar aula para quem está com celular ignorando o que eu estou falando. Me desculpe a severidade, é questão de autorrespeito meu. Eu gosto muito do que eu faço e me preparei para fazer bem. Então, por favor, desliguem o celular. Deixem no modo... Minha mulher está aqui, doida para falar comigo. Meu celular está lá com o Lucas, guardadinho dentro da pasta. Ok? É o combinado nosso, tá claro? Tá ok? Obrigado. Desculpem a ênfase, mas não dá, né? Bom, com os coordenadores pedagógicos, nós vamos trabalhar muito o monitoramento de processo de ensino e aprendizagem. Eu desenvolvi metodologia para ajudar o coordenador e desenvolvi uma metodologia chamada Índice de Qualidade da Gestão Escolar Diretor, Índice de Qualidade da Gestão Escolar Pedagogo, Índice de Qualidade da Gestão Escolar da Sala de Aula Professor. Me baseei na literatura, na BNCC, e fui criando um índice que permite a cada profissional se auto-aplicar a metodologia com base em indicadores e ir se dando nota por tópico, para você se conhecer melhor, avaliar melhor e ver onde é que você já está muito bom e onde que você ainda está falhando, para você saber se reorientar na caminhada. É auto-aplicativo ou você pode compartilhar com o colega. Nós faríamos isso o tempo inteiro. Agora, o que eu gosto muito também, o que é? Eu trabalho com vocês aqui. Eu quero conhecer vocês lá na escola de vocês, eu quero conhecer a escola. Eu visito a escola, agendo antes, aviso, não tem pegadinha, Faço um relatório de visita, entrego ao secretário Tiago com a recomendação, por gentileza, encaminhe em mãos à diretora. É decisão da diretora compartilhar ou não com toda a escola. Eu compartilharia, que eu respeito as pessoas e, portanto, será um relatório respeitoso, mas um relatório verdadeiro. Eu faço relatório por escola que eu visito. Eu faço isso há 27 anos como consultor. Então, não sou um teórico que fica distante, trazendo boas novas teóricas. Não. Eu vou lá na escola, observar se o trabalho que nós estamos fazendo aqui está tendo alguma contribuição
algum impacto lá na escola e como é que eu posso melhorar o nosso trabalho a partir da observação do que acontece na escola, na companhia de vocês. Eu sou um companheiro de viagem, eu sou um colega de vocês, não sou melhor do que ninguém, sou colega de vocês. Então não sou um estranho no ninho, é o modo como eu trabalho. Né? Senão eu fico falando coisas que possam ser até interessantes, mas desconheço a realidade concreta daquela escola, daquela escola, daquela escola. Então eu preciso começar a conhecer, até em respeito a vocês que trabalharão junto comigo durante tanto tempo aqui. É nessa linha geral que nós vamos trabalhar. Eu gosto muito do experimento. A experiência é a vivência pensada. A vivência é boa, mas é cega. A experiência é a vivência pensada. Você reflete sobre aquilo que faz, porque o aprender é conhecer e saber fazer. Então, nós vamos aprender aprendendo, conhecendo, sabendo fazer e verificando as nossas práticas nessa linha. Então, isso é muito geral a linha como nós vamos trabalhar. Eu quero lhes apresentar aqui uma reflexão inicial sobre essa questão de para fazer o planejamento semanal de aulas. Eu peço até desculpas por apresentar alguma coisa que seja óbvio, mas às vezes um pouco do óbvio é bom, mas pode ser que tenha também alguma novidade, alguma contribuição real para você. É esse computador aqui, né? Tchan. Bem, nós temos alguns cânones para organizar uma escola e uma rede de ensino como ambiente de aprendizagem. O conceito de escola organizada como ambiente de aprendizagem data de 1990, quando a Organização das Nações Unidas realizou a famosa Conferência de Jomtien, na Tailândia, março de 1990, a chamada Conferência Mundial sobre Educação para Todos e Todos pela Educação de Qualidade, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. De lá veio a ideia de organização da escola como ambiente de aprendizagem. É o que eu vou lhes falar um pouco aqui. O primeiro cânone, dada uma referência curricular, no nosso caso, a Base Nacional Comum Curricular, que já não é mais uma escolha possível. É um cânone fixado em lei federal vinculatória ou obrigatória. A fase de discussão e deliberação estendeu-se por 6 anos no Brasil, até que o Congresso Nacional transformou em lei a Base Nacional Comum Curricular, sancionada pelo presidente da República na ocasião. Daí em diante, nos incumbe aplicá-la, observar e, no que couber, propor aperfeiçoamentos, porque uma Base Nacional Comum Curricular é uma linguagem cultural em aberto, que vai se abrindo à inovação, à nova percepção, às novas pesquisas, às boas práticas que vão surgindo, em aberto. E a Base Nacional Comum Curricular, como foi concebida, sem arrogância alguma, nos diz que esta proposta responde por mais ou menos 60% do que precisa ser um bom currículo. E os demais 40%? Os demais 40% espera-se que profissionais da educação, em cada rede de ensino, por mais modesta que seja, sejam profissionais autorais, que com base nas boas práticas, nos bons planejamentos, na boa didática, na boa ação em sala de aula, possam fazer generalizações e enriquecer o currículo através de contextualizações. Então, nós teremos oportunidade também de fazer trabalhos autorais, no sentido de contribuir localmente para o aperfeiçoamento da própria BNCC. Quando eu fui secretário de Estado de Educação, eu propus aos professores do ensino médio uma coisa chamada módulos didáticos exemplares. Foram editados 280 ou 290 módulos didáticos exemplares sobre um tema, por exemplo, do currículo da física. Juntaram-se 3, 4 professores excelentes
e escrevi um módulo didatizando para facilitar o trabalho do professor e o aprendizado do aluno. Imprimimos, espero que isso esteja guardado na Secretaria de Estado de Educação, com os nomes dos professores autores, e cada professor autor ganhou de presente na época, era um presentão, um laptop. Estava começando o laptop. Não tinha computador em lugar nenhum, estava começando. Então, os professores têm capacidade autoral, sim. Se você é capaz, junto com colegas, de fazerem um bom planejamento semanal de aula e há uma sequência de planejamentos, vocês não estão copiando o currículo de Minas Gerais ou a BNCC. Vocês estão se apropriando do currículo e aplicando aquele conhecimento com alguma transformação autoral, singular, no seu modo de fazer o planejamento de aulas que observa o cânone curricular. Eu chamo a atenção disso porque nós temos hoje dois grandes males na educação básica pública brasileira. Não vou estender agora, que teremos tempo para comentar. O primeiro é uma maldição chamada aprovação automática, que tem que acabar ontem. A maior fraude que se instaurou na educação brasileira chama-se aprovação automática. A ideia originária era boa, progressão continuada, mas progressão continuada com monitoramento, acompanhamento, intervenção pedagógica para ninguém ficar para trás. Isso foi sendo esquecido e todo mundo foi ficando para frente, mas empurrado para frente, independentemente da qualidade do aprendizado. O resultado está aí. Isso é igual a saúva, ou acaba com ela ou ela acaba com a floresta. A segunda coisa que nós precisamos enfrentar é o currículo oculto. As faculdades de educação, com honrosas exceções, precisam tomar juízo. Por que as alunas da antiga escola normal saíam da escola normal como excepcionais professoras que faziam alfabetização e letramento e sabiam matemática, sabiam leitura cartográfica, sabiam geometria? Hoje as faculdades de educação não formam professores. Os concursos não são concursos para professores, são concursos para generalistas. Se fosse concurso para professor, teria uma banca examinadora e eu, candidato, daria uma aula diante da banca examinadora para que eu demonstre a minha habilitação como professor e não como generalista de conhecimentos gerais. Está tudo errado, mas está voltando a como era antigamente. Essas coisas nós temos que superar. Resultado disso, o que é? Está lá o currículo da BNCC, que é um currículo excelente e sofisticado, e construído a muitas mãos, inclusive mãos de diretores, coordenadores pedagógicos, professores de escolas. Muitas centenas ou milhares de mãos. Uma coisa é participarmos de sessões de formação continuada e fazermos planejamentos semanais de aulas exemplares, inclusive didatizados. Isso é uma coisa, é o papel. Outra coisa é aterrissar isso lá no chão da sala de aula e trabalhar concretamente com os alunos aquele planejamento semanal. Aí vem o curto-circuito. Qual que é o curto-circuito? Eu sou professor. Diz a LDB, língua portuguesa. Todo professor tem que trabalhar simultaneamente 5 eixos da língua portuguesa. Olha que coisa boa. Voltou a oralidade. Não foi a televisão e o rádio, e não foi somente redes sociais, que a oralidade já estava sendo expulsa da escola antes de existirem as redes sociais. Eu passei meu grupo escolar fazendo arguição oral toda semana. Sempre deu certo. Ditado todo dia, sempre deu certo. Não falava redação, vinha da música, chamava-se composição. Eu fazia no 3º e 4º anos, séries, do antigo grupo escolar, 3 composições por semana. Não era em folha de caderno, não, era em papel almaço. Muitas de vocês nem sabem mais o que é folha de papel almaço, desse tamanho assim. 3 por semana. Professora Maria de Lourdes Camelo, escola de escritores, escola de leitores, escola de intérpretes, e assim vai. Eu era o único filho de médico. Todos os meus colegas eram filhos de feirantes, que vinham das periferias de Belo Horizonte, rurais,
para vender produtos na grande feira perto do nosso grupo escolar Barão de Macaúbas. Não era escola de elite, não. Era ótima escola. Então, eu vou entrar na sala de aula com a melhor intenção, dar o melhor de mim, com toda a responsabilidade. Mas eu vou ensinar o que eu sei. Se o que eu sei coincide com a BNCC ou até vai além, maravilha. Mas e se o que eu sei e aprendi está muito aquém da BNCC? Por exemplo, língua portuguesa, oralidade, leitura, escrita, gramática, a danadinha está voltando, nunca fez mal a ninguém. A famosa análise sintática sempre desenvolveu o pensamento lógico, você ter o domínio da norma culta da língua, compreender a construção da língua. E educação literária, que pressupõe que o aluno leia literatura. Quando? Desde o primeiro ano. Descobriu a pólvora? Não, porque lá na escola de educação infantil já fazem isso. Pode até ler o livro de cabeça para baixo, mas está lendo. Não tem problema nenhum. Está lendo. A professora vai trabalhar esses 5 eixos. Me pergunta, professor, eu vou trabalhar a oralidade na segunda e vou trabalhar a educação literária na sexta. Professora, me explica como é que nós vamos fazer para fatiar o inseparável. Não tem. Você vai trabalhar a oralidade, você vai trabalhar a gramática, você vai trabalhar a educação literária, leitura, escrita todo dia. Como? Combinando uma habilidade de cada eixo, programado para aquela semana, com as sequências didáticas adequadas. Como fazer? Nós vamos cuidar disso aqui agora. Se eu não estou ainda, e não estou criticando a professora quer aprender. E é dever nosso proporcionar oportunidades para a professora aprender. É por isso, vocês me permitam, estamos nos conhecendo agora, se houver um caso, que seja, de uma professora que não dispôs de oportunidade para, na faculdade, aprender matemática, aprender números, álgebra, geometria, medidas e transformações e noções de estatística, ela tem que ter o direito, durante o ano letivo, de dispor de uma formação em serviço em matemática, mas não uma formação teórica. É a teoria e aplicação, resolução de problema e planejamento e experimentar em sala de aula e trazer as dificuldades para cá. Porque é papel dela também ensinar matemática. A gente fala em alfabetização, é fundamental. Mas são os dois estruturadores. A língua portuguesa e a matemática. Os dois estruturadores. Temos que trabalhar isso também. Eu estou recomendando isso em todo lugar. Lá em Itacarambi, 19 mil habitantes, 750 quilômetros da porta da minha casa até lá, margem esquerda de São Francisco. 60% da população indígena, inclusive a secretária Zilene Seixas, indígena. 2 diretoras indígenas. 70% das famílias dependendo de Bolsa Família. 5,2 de IDEB. Foi o João Batista que fez o IDEB 6,5, foi o último da fila. Quem fez o IDEB 6,5 foi a secretária, foi a equipe pedagógica dela, foi a diretora de escola, foi a coordenadora pedagógica, foi a professora e foram os pais. Aí sim passaram a acreditar na escola. Iam às feiras literárias e tal. E cobrança, como vocês vão ver daqui a pouco, mas cobranças divinas, adequadas, enriquecedoras e tal. Passou para 6,5. Tá bom? Tá. Tá ótimo de jeito nenhum. Ótimo é quando chegar em 9. Ótimo é quando entrar na casa dos 9 com a ambição de chegar ao céu do 10. Aí tá ótimo. Por enquanto, não. Mas saímos da crise. Saímos como ontem. Tiramos o carro do atoleiro. Né? Então, essa defasagem entre o que eu sei e o que é preciso ensinar com base na BNCC chama-se currículo oculto. É a coisa mais praticada hoje no Brasil, apesar da BNCC. Currículo oculto. Como é que a gente começa a corrigir isso? Além da formação continuada em serviço, com as recomendações que a nossa professora fez, de olharem o Renalfa, que é grandioso, uma das coisas que é muito interessante é o seguinte: como é que nós vamos avaliar o aprendizado do aluno? Digamos que haja uma prova mensal e uma prova bimestral. Não vou falar de valor aqui agora. A prova mensal, que os professores façam. Sabe o que vai acontecer? É humano.
Cada professor vai calibrar o grau de dificuldade da prova por aquilo que os seus alunos concretamente já aprenderam. Se isso é mais ou menos que a BNCC, não importa. Vai acontecer, é humano. Por isso é que a segunda prova bimestral, quem deve fazer é a secretaria. Pode até pedir ajuda de professores e coordenadores pedagógicos, que a secretaria vai fazer igualzinho o Ministério da Educação e o SAEP. Não vai procurar saber o estado de aprendizado dos alunos em cada turma. Vai se pautar pelas habilidades que naquela ocasião supostamente já deveriam ter sido estudadas e aprendidas pelos alunos. Vai dar uma tensão entre a prova do professor e a prova da secretaria, uma tensão construtiva que vai educar para que haja, com o passar do tempo, um equilíbrio. Então, com isso, vocês têm que levar em conta que a Prova Brasil, que nós vamos fazer nossos alunos agora no final de outubro, não é uma prova para cada escola, não. É uma prova única, do norte ao sul, do leste ao oeste, na capital e no interior, uma prova única para todos os alunos do Brasil. Qual é o referencial? Não é o que cada aluno aprendeu em sala de aula até aquele momento, não. É o currículo da BNCC. É o modo também que nós devemos percorrer para nos aproximar das metas que iremos propor. Vamos ver aqui essa questão de planejamento. Não vou falar novidade nenhuma, mas vou apresentar coisa de modo organizadinho para vocês. Minhas colegas da educação infantil, nenhuma novidade. O computador faz isso aqui melhor do que eu. Mas eu trabalho com semana. Eu não trabalho com quinzena nem com mês. O planejamento deveria ser quinzenal. Pode saber que daqui a um mês vão dizer que tem que ser mensal. Pode saber que daqui a um mês vão dizer que tem que ser bimestral. Pode saber que daqui a pouco não tem mais planejamento. Não tem. Guimarães Rosa, em vez do áspero do moquém, que é ralar a mandioca, é o range-rede na beira do rio. Não tem range-rede em educação. Não tem. Educação requer trabalho consciente, metódico, cooperativo, em equipe, experimentação, reflexão o tempo inteiro. É por isso que é maravilhosa. E você vê na sua frente o ser humano, aluno, crescendo. O eu, o outro e o nós. Olha que coisa maravilhosa. A criança já vem de 0 ano de idade, lá no colo da moça que está cuidando dela, que vai dar o banho, está cantando, está acariciando, está trocando sentimento. Como é que a criança desenvolve bons sentimentos? São sentimentos da mãe, do pai, do irmãozinho, da avó, da tia, da cuidadora, da pessoa na escola. Troca de sentimentos, troca de emoções. A criança ri, se alegra, a rede neural desenvolve, a esfera dos sentimentos, das emoções desenvolve de um modo grandioso, sem neurose, e assim vai. E o outro e o nós. Por quê? O que é ética? O que é ética? Ethos vem de costumes. O que é ética? Coisa mais fácil de entender. Eu sei, eu posso e eu quero. Valentão, hein? Eu sei, eu posso e eu quero. Agora o valentão cai do cavalo. Eu deverei fazer? Porventura, o que eu sei, o que eu quero e eu posso, é bom para o outro também? Ao fazer o que eu quero e eu posso, eu vou cometer justiça na relação com o outro? Ou vou cometer um dano contra o outro e uma injustiça? Isso é ética. Olha aqui a criançada aprendendo isso na escola, na pré-escola. Perdão, na educação infantil. O eu, o outro e o nós. Quais são as habilidades? Aí a professora que entrou agora na educação infantil, mas tem habilidade também para criança de 0 a 1 ano e meio? Como tem? Como tem? Para cada campo de experiência tem as habilidades. Aqui você somente registra quais habilidades naquela semana, não é você, trabalha em equipe, rede, vai trabalhar. Mas eu tenho que escrever por extenso cada uma das habilidades? Não. Recordem-se que a BNCC codifica. Vem assim, EI. O que é EI? Educação infantil. 0, 2. Criança de 2 anos de idade. EO. Campo de experiência, o eu e o outro. E vem 0, 4. A quarta habilidade que vai ser trabalhada naquela semana. Você não precisa ficar copiando. Você joga o código aqui. Joga o código aqui. Vai adiante, volta com aquilo mais tarde também. E essas habilidades já trabalhadas
não são abandonadas, pelo contrário, elas são suportes para outras habilidades, de modo que vira linguagem viva. As habilidades estudadas não ficam arquivadas, elas entram na vida do aluno, da professora, da escola e chegam na família. É linguagem viva, sentimentos, valores, desenvolvimento corporal, educação integral. Educação integral. Então aqui está, mesma coisa no ensino fundamental. Por disciplina, você tem as unidades temáticas, está lá na BNCC, delas derivam os objetos de conhecimento, não podem ser muitos, em geral 2, e as habilidades. Por exemplo, ciência. Unidade temática, evolução, objetos de conhecimento, o corpo humano. 1. 2. A diversidade humana. Quais habilidades? Como é que eu vou trabalhar o corpo humano? Eu sou professor de uma turma de primeiro ano. Hoje nós vamos estudar o corpo humano. Tem uma proposta para vocês que é um pouco de jogo, um pouco de brincadeira, mas é muito sério. Aí, projeto no quadro, assim, para os alunos. Por gentileza. É muito bom começar por gentileza, vírgula. Vai aprender, vai fazer isso pro resto da vida. Escolha da sua cabeça, mentalmente, 3 partes do corpo humano. Olhe para você, olhe para o seu colega, escolha 3 partes. Digamos que um aluno escolheu a orelha, o pé e o nariz. Competência cognitiva, escolher, dada pelo verbo no infinitivo. Escolher o que e fazer, habilidade. Agora, segue. Desenhe numa folha em branco as 3 partes do corpo humano que você acabou de escolher mentalmente. Desenhar, outra competência, abandonada pela escola a partir dos anos iniciais. Viva, celebrada, praticada todo dia na educação infantil. Aí atravessa o Mar Vermelho, não se abre o Mar Vermelho, atravessa com ele fechado e para de fazer isso a partir do primeiro ano. Desaparece o desenho. Segue adiante. Agora, olha só. Explique oralmente, aí no grupo, para os seus colegas, as funções. É muito sofisticado com um aluno de primeiro ano, funções. Para que servem as partes que você... Qual é a utilidade das partes que você acabou de desenhar? O ouvido é para ouvir. Mas tem um coleguinha que vai dizer que é para mais coisa do que ouvir. O nariz é para cheirar. Mas tem coleguinha que pode dizer o pé é para andar. Tem alguém que pode imaginar que possa ser diferente. Vai aparecer ser humano com 4 pés, vai aparecer lobisomem, vai aparecer de tudo. Vira uma brincadeira, dá uma eletricidade. O que essa meninada aprendeu nessa brincadeira que vai durar 10 minutos? 1. Ouvir. 2. Compreender o comando da questão. 3. Saber escolher. A vida é feita de quê? Escolhas. Quando intelectual e moralmente orientadas pela minha consciência, eu estou no reino do céu. O reino do céu aqui entre nós. São João. Deus não está nem acima nem abaixo. Deus está entre nós, no meio de nós. Entre nós, no meio de nós. Por isso, ele é grandioso. Por isso, lá em cima, voltando ao ponto, eu dou umas voltinhas, mas eu volto ao ponto. Nem sempre, viu, gente? Aí a nossa criança, a turminha, fez isso. Dá um debate entre eles. Olha o debate. Mas espera aí, essa parte que você disse que a função, que a utilidade, que serve para isso, eu não concordo. É isso, deixa o debate rolar. O que está acontecendo ali? Ouvir, compreender o comando, pelo verbo no infinitivo. Desenvolver a habilidade a partir do comando do verbo no infinitivo. Múltiplas habilidades. Desenvolver o raciocínio lógico. Desenvolver a oralidade. E no debate com o colega, desenvolver a capacidade de reunir informações e construir argumento em situação social de diálogo. Aprende a dialogar
Não sou melhor do que o outro, nem ele melhor do que eu. Eu tenho direito a falar, ele tem direito a falar. Eu tenho direito a ouvir, ele tem direito a ouvir. Você aprende sociabilidade, você aprende ética, você aprende respeito, você aprende cooperação ampla, você aprende valores. Como é que nós não vamos fazer isso na nossa sala de aula todo dia? Todo dia. Olha o que uma questãozinha dessa, e olha o que essa meninada está aprendendo. Sabe de onde que eu tirei essa questão? Vocês acham que eu inventei ela aqui agora? Não, essa questão está lá na BNCC como exemplo. Essa está lá. É um dos exemplos. Quem sou eu para inventar uma questão dessa? Ué, aqui eu dei um pulo para frente. Bom, aí, deixa eu ver aqui se eu dei um pulo. É isso mesmo. Eu já tenho as habilidades, não tem? Tem habilidade para segunda-feira? Tem habilidade para terça-feira? Temos, né? Habilidades para quarta-feira, habilidades para quinta-feira, habilidades para sexta-feira. Ok? Toda escola tem recursos, podem ser muito modestos. Toda escola tem. Arbitrariamente, eu chamei de recursos pedagógicos com esse grafismo, chave em vermelho, aquele que não dá para levar para dentro da sala de aula, portanto, você tem que levar o aluno até ele. A quadra coberta, iluminada, um palco no refeitório, uma biblioteca, uma brinquedoteca, uma sala ambientada para o ensino de matemática. Nós vamos ter uma sala, vamos ter aqui, uma sala ambientada para o ensino de língua inglesa. Vamos ter aqui. Não é utopia, não estou delirando, não. Estou sonhando, mas estou com os pés no chão. Eu conversei muito com a Elvia, eu sei que ela está sonhando mais ainda. Então, nós sabemos as habilidades. Agora é outra questão. Como é que eu, professor, e os meus alunos vamos trabalhar essas habilidades? Vamos trabalhar. Não sou eu que vou ensinar. A ensinagem é muito fácil. Ensinagem você fala sozinho o que você quiser. Né? É a relação dialógica, interativa, construtiva, a sociabilidade, a comunicação com o outro, que é o aluno. Então, eu vou facilitar a nossa vida. Quais são os recursos pedagógicos disponíveis na escola? Eu tenho a lista deles. Nós somos organizados, né? Olha lá. Digamos que sejam esses aqui. A chave vermelha. Segunda-feira, eu vou usar a biblioteca. Terça-feira, 5, eu vou usar a sala de artes. Quarta-feira, eu vou usar o laboratório de informática. Quinta-feira, quadra esportiva, para fazer teatro. Sexta-feira, laboratório de matemática. Vamos ver? Aí colocamos lá. Chave. Vamos agora para os recursos didáticos. O que eu chamei de recursos didáticos? Também um pouco arbitrariamente. Só para facilitar. É aquele que já está na sala de aula. Eu tenho a alegria de dizer que nós pusemos os cantinhos de leitura nas salas de aula de Minas Gerais em 1996 e 97. Pusemos. O Brasil levou mais de 15 anos depois para fazer isso. Pusemos. Cantinho de leitura, cantinho de matemática, mapoteca. O que está na sala e que você pode trazer e levar para dentro da sala de aula para os alunos utilizarem. Quais são, dentre outros, os possíveis recursos didáticos? Cantinho de leitura, cantinho de matemática, teatro de fantoche, material gravado em pendrive, jogos lógicos, material concreto de alfabetização, dicionários e enciclopédias, livro paradidático, esqueleto, corpo humano sintético, mapoteca e assim por diante. Está lá. É o que tem na escola, você usa. Por que eu trabalho dessa maneira? Porque esses olhos aqui já viram, em centenas de escolas, Brasil afora, centenas. A escola tem muito material e os professores saíam da sala de professores para a sala de aula. Ninguém levava material didático para dentro da sala de aula. Isso tem que acabar. É dever de ofício do professor usar os recursos pedagógicos, didáticos, tecnológicos disponíveis na escola.
e solicitar outros, conforme as possibilidades, a cada momento. Vamos voltar. Agora eu vou para os recursos tecnológicos. Grafar em azul. Data show, computador, filmadora e assim por diante. E agora vem o mais importante. O que eu vou fazer? Eu tenho as habilidades e tenho os recursos. Já aqui, pelo número, eu já estou falando qual é o recurso. Não preciso ficar escrevendo computador e data show, não. Está aqui, está o número aqui, a numerologia. Um código. Criamos um código nosso. Agora vamos para a didática. Vamos para a aprendizagem. Aprendizagem. Isso é que é bonito. Bem, práticas consagradas. E eu vou aqui carregar as tintas nas minhas preferências. Conto e reconto. A professora não sabe fazer conto e reconto, que a faculdade não lhe proporcionou a oportunidade nos estágios ou o que seja. Vamos aprender no módulo 2, fazendo oficinas de conto e reconto entre nós? Alguns colegas simulando o papel de aluno, qual é o problema? Tem uma artezinha nisso. A professora faz o conto, provavelmente um texto que já foi de alguma forma trabalhado em sala de aula, organiza a turma e a turma faz o reconto no tempo certo. Aluno adora inventar história em cima da história, em cima da história. Se deixar, ele vai embora. Então você tem que trazer ele de volta igual puxar o papagaio, né? Enfim. Terminou o conto e o reconto, eu vou falar o que eu vi. Eu e a Dedê Praz, fez doutorado com Paulo Freire. Nós éramos consultores em dupla na rede municipal de Uberaba, enorme, lá no Triângulo Mineiro, aquele sol de matar do Planalto Central do Brasil. E fomos para uma escola rural, 1h30 de carro até lá. Às 13 horas, a professora Elisa, solicitada, permitiu que nós assistíssemos o início das aulas dela à tarde. Ela fez um conto, os alunos fizeram o reconto, nós dois assentados quietinhos. Ela colocou uma pilha de folhas em branco numa extremidade da mesa e uma pilha de folhas com figuras, 2 figuras em cada folha, acho que 2 ou 3 folhas. O aluno que quisesse pegava a folha em branco para fazer o texto com o roteiro da cabeça dele. O que tivesse dificuldade ou preferisse, pegava a folha com as figuras para ter um norte, um roteiro organizado. Após o conto e o reconto, todos os alunos da professora Elisa, eu não esqueço que é o nome da minha filha mais nova com 43 anos de idade, escreveram a redação. Eu sou meio metódico, então eu contei, fiz um papel do Excel, o número de linhas que os alunos escreveram. Deu uma média de 19 linhas. Professora Elisa, quantas vezes por mês você faz oficina de redação em sala de aula vinculada ao conto e reconto? Por mês, professor? Nós fazemos nessa escola, uma escola rural, 3 vezes por semana. Sabe quem eram os pais dos alunos? Era um lugar muito bonito, muito chique, muito caro, dos ricos de Uberaba, criadores de zebu, que tinham sítios maravilhosos. E todos os trabalhadores que moravam como caseiros para tomar conta eram nordestinos, migração sazonal. Uns ficavam, outros iam embora. As crianças eram filhas de tomadores de conta de sítios de gente muito rica. Faziam 3 redações por semana. Esses olhos aqui viram. Dedê está viva lá em Uberaba. Pode testemunhar. Aliás, isso está sendo escrito. Foi uma experiência maravilhosa. Redação em sala de aula. Escola tem que ter meta de leitura por semana escrita. Todo mundo compartilhar a meta. Meta de redação. Por exemplo, Conceição do Mato Vento, que é uma cidade riquíssima. Eu, por enquanto, não consegui convencer o Eduardo, um ótimo secretário, e a equipe de termos 2 redações por semana. Eles preferiram começar devagar. 1, tá bom. Mas vamos tentar no segundo semestre passar para 2? Tá de bom tamanho. Se forem 2, tá bom. Não é o ideal. Porque, teoricamente, os alunos deveriam escrever todo dia. Todo dia é dia de leitura, todo dia é dia de interpretação, todo dia é dia de escrita, todo dia é dia de cálculo e resolução de problema, satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Declaração Mundial sobre Educação para Todos.
leitura e interpretação. Um dos textos vai ser objeto de dramatização na sexta-feira. Quando tem uma dramatização, a turma inteira fica elétrica. Já começa a pensar o roteiro, já começa a pensar as roupas, já começa a pensar o tempo, o texto, os apetrechos, o ambiente, como é que vai ser. Aquilo dá uma eletricidade geral na turma. E a turma vai representar teatralmente, dramatizando um texto. A representação teatral é uma coisa maravilhosa. Olha como ela educa os sentimentos e o psiquismo das pessoas. Tem dois símbolos do teatro, que vêm da época grega, de 5 séculos antes de Cristo. Essa forma da boca, que é a comédia, e essa forma da boca, que é a tragédia. A alegria, o riso e a tristeza. Né? O aluno vai fazer uma dramatização. Ele pode representar uma coisa da natureza, pode representar um animal, pode representar um ser humano. Ao representar, ele está se colocando no lugar do outro, diferente dele. Ele vai sentir as emoções do outro, o personagem. Ele vai representar as emoções do outro, o personagem. Ele está com isso educando a si próprio, aprendendo a pensar sobre si próprio, embora seja uma criança. Pensar, que eu digo, do ponto de vista de emoções. O aluno não pode ser privado disso. É por isso que o teatro era tão valorizado na tradição clássica grega e é tão valorizado na escola europeia. Foi muito valorizado no Brasil e depois nós abandonamos isso. Dramatização, cálculo e resolução de problemas. Matemática, currículo da BNCC, do 1º ao 9º e os 3 anos do ensino médio. Quais são os eixos? Números, álgebra, geometria, desde o 1º ano. Grandezas, medidas e proporções. Estatística. Vamos lá na estatística para dar um exemplo. Quem é aqui da educação infantil, por gentileza, levanta o braço. Se vocês pegarem aquele último campo de experiência, transformações, medidas, grandezas, que é uma espécie de matematização, né, do universo, a última habilidade é, dadas informações numéricas, construa um gráfico em formato de barras. Criança do 2º período. Se vocês quiserem, vocês vejam, está lá escrito. Não exatamente com essas palavras, está lá. A criança, no 2º período da educação infantil, a professora está. Quantos alunos nós somos na sala? 20. Quantas meninas? 12. Quantos meninos? 8. Vamos fazer um gráfico de barras? Quem se habilita? Aí 4 vão lá na frente. Tentam daqui, tentam dali, um corrige de cá, outro corrige de lá, a professora ajuda. Vamos começar contando de 0 a 20. 0 é um conjunto vazio, né? Não tem um personagem. 0, 1, 2, 3, até 20 num eixo vertical. Ela explica o que é vertical. O horizontal está deitado, vertical está em pé e tal e tal. Não vai falar perpendicular, né? Um eixo vertical de 0 a 20. Quantas meninas são? 12. Achem o número 12. Agora tracem uma linha formando um T com o eixo de 0 a 20. Esse T chama-se perpendicular. Traça. Agora desce até embaixo. A paralela. Desce até embaixo. Uma outra linha. Fechou um retângulo? Fechou. Corresponde a qual número? 12. Colore de azul. São as meninas. Faça a mesma coisa com os meninos. Ao lado do retângulo das meninas. 8. Colore de amarelo. Está pronto o gráfico de barras. Entretanto, esses olhos já viram aluno no 5º ano não sabendo fazer um gráfico de barras tão elementar, porque a minha colega professora não aprendeu a fazer gráfico de barras. Então, se esse aluno aprendeu no 2º período da educação infantil, ele desaprendeu dentro dos anos iniciais. Por exemplo, a Prova Brasil podem preparar. Das 22 ou 24 questões, 4 é invariável. Vão ser questões de análise de texto alfanumérico. Eu dou um texto com um roteiro, com 3 informações e coloco um gráfico ou uma tabela, ou um gráfico e uma tabela.
O aluno vai ter que entender a tabela e o gráfico para poder entender o texto e responder a questão. Se a professora não trabalha texto alfanumérico com os alunos desde o 4º ano e intensamente no 5º ano, o aluno já entra na Prova Brasil perdendo quatro questões. 4 questões. Começa daí. É o referencial curricular testado experimentalmente que as crianças são capazes de aprender aquilo que está sendo proposto ali, assim por diante. Exercícios de oralidade, nem precisa do tema gerador. Exercício de oralidade, para mim, está casado com essa criatura chamada para casa. Não tem ninguém no planeta Terra que defende mais. O quê? Que o horário está chegando. O para casa do que eu faço. Nós estamos quase terminando. Para casa, pessoal, tem que ser todo dia. Todo dia. O dia que tiver escola em tempo integral vai ser para escola. O último horário, à tarde, vai ser para o aluno fazer o para casa dentro da escola. Pronto. Né? Para casa é todo dia. E olha a facilidade. Vocês se lembrem que a professora que fez a palestra inicial, ao falar dos recursos disponíveis em meio informático, um deles é o banco de questões, de itens que você pode consultar. Vocês podem, em conjunto, compor um para casa diário. As habilidades são todas interdisciplinares, combinam 2 ou mais de 2 disciplinas. Bastam 3 habilidades, 3 questões referentes às habilidades que estão sendo estudadas. Os alunos respondem. Aí vem o Pedrinho, aí você forma um painel de debates em sala de aula. Põe 3 alunos aqui, não mais do que 3, senão vira comício. 3. Pedrinho, leia o cabeçalho. O que é cabeçalho, professor? Quem sabe? É o comando da questão, é onde a questão começa, é onde a pergunta começa. Tá bom. Entenderam? Todo mundo entendeu o cabeçalho? Se for mal redigido, o aluno vai errar porque não entendeu o cabeçalho, não é que ele não soubesse. Então tem que entender, o cabeçalho tem que ser claro. Opções A, B, C, D. O Pedrinho respondeu certo, letra C. Pedrinho, explique para a turma por que é letra C. Ele vai ter que argumentar. Ele marcou certo. Se ele marcou certo e não foi adivinhação, supostamente ele sabe por que C é a opção certa. Ele vai explicar. Aí você dá um nó no Pedrinho. Um nó no bom sentido. Pedrinho, já que a resposta certa e única certa é C, explique para a turma por que a opção A é errada. Ele não vai saber responder, mas ele vai procurar saber como é que faz. Isso vai despertar a curiosidade em todo mundo. Eu digo, por afirmação, que C é a resposta certa, e reitero e reafirmo que C é a resposta certa ao negar A, B e D, afirmando que são respostas erradas. Eu argumento em defesa de C e reforço o argumento de C, negando a validade de A, de B e de D. Isso é um raciocínio lógico mais sofisticado. Os alunos adoram. Vira jogo, vira brincadeira, vira torneio. Eles adoram uma emulação intelectual. Uai, o que eu arrumei aqui? Está terminando, viu, gente? E assim vai. Desenho, organização de gráficos e análise, oficina com texto alfanumérico, oficina com texto literário e poético. Olha aí, educação literária. Elaboração de mapas. Por que os alunos não aprendem mais cartografia, leitura cartográfica, alfabetização cartográfica? Por que não aprendem mais? É tudo agora. Celular, felizmente, foi proibido. É tudo agora na internet. Eu não penso, eu não crio, eu não trabalho com pensamento abstrato, tridimensional. Eu não sei imaginar um mapa. Eu tenho que recorrer àquilo que está pronto no computador. Leitura cartográfica, formulação de hipótese, para casa, painel de debate e correção do para casa, produção de audiovisual em grupo, elaboração em grupo de um painel de recortes e, para terminar, se a nossa sala de aula, minhas prezadas amigas,
Aqui que eu queria chegar. Ô, meu óculos aqui, eu estava querendo abrir a tela inteira. Tá certo? Não. Bom, deixa lá. É ali. Já vi ali. Opa. Não abriu. Deixa. Bom, se no dia a dia, seguindo o planejamento semanal de aula, conforme as habilidades, usando os recursos pedagógicos, didáticos e tecnológicos, e aplicando as sequências didáticas sem exagero, não tem que fazer aquilo tudo toda semana, não. Você vai trabalhar com 3, 4 delas, na outra semana você vai alternando, enfim. Como é, então, que eu vou avaliar o aprendizado do meu aluno? O aprendizado eu vou avaliar só no final do mês ou do bimestre? Não há aprendizado no dia a dia, a cada momento da sala de aula? Depende da sala de aula que nós temos. Se meu aluno faz tudo aquilo que nós aqui acabamos de falar, faz o para casa, o painel de debate, oralidade, conto e reconto, dramatização, cálculo e resolução de problemas, e assim por diante, como é que eu vou distribuir os 25 pontos durante o bimestre? Realização das tarefas escolares para casa. Fazer o para casa, não a qualidade com que faz, é o hábito, 1 ponto. Realização das tarefas em sala de aula, que todo dia haverá tarefa para ser realizada em sala de aula, todo dia, 1 ponto, pelo esforço de fazer. Desempenho na correção do para casa em sala de aula, aquilo que acabamos de falar, o painel com o Pedrinho, 2 pontos, para casa, 1 mais 2, 3. Prova mensal, elaborada pelos professores na escola, 6 pontos. Prova bimestral, elaborada pela equipe da secretaria com base na BNCC, sem levar em conta o que está acontecendo em cada sala de aula, 6 pontos. Redações em sala de aula, mínimo de 2 por semana. Vão ser 8 por mês, 16 por bimestre, 64 até o final do ano. Virou escritor? Virou escritor. 3 pontos. Leitura, compreensão e dramatização, 2 pontos. Cálculo e resolução de problemas, 2 pontos. Não é uma vez, não. Ao longo do bimestre, várias vezes os alunos vão fazer isso. Trabalho em dupla com apresentações quinzenais, 2. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, 10, 16, 19, 21, 23, 25. Aí eu estou avaliando e valorizando o meu aluno. Tudo que ele produziu, tudo que ele aprendeu e não apenas prova. Não apenas prova. Prova é um bom instrumento de avaliação, não necessariamente o melhor. Tão bom quanto o valor das redações, tão bom quanto o valor do cálculo. Querem ver uma coisa para finalizar? Se eu passo para casa todo dia, que alguns de vocês podem achar que eu estou exagerando, não estou. É a vida como ela precisa ser, e isso é bom para os alunos adquirirem o hábito de estudar até que venha o gosto autônomo pelo estudo, que é o ideal que todo professor tem com o seu aluno. Tomar gosto pelo estudo e tornar-se autônomo para, né? Isso tudo é valorizado e o aluno sabe que isso tem valor. Se eu passo para casa todo dia, minhas amigas e amigos, 5 dias por semana, vezes 3 questões, são 15. Vezes 4 semanas, são 60. Vezes 2 meses, são 120. Aí eu faço uma prova com 10 questões, vale 6 pontos. Faço uma prova com 15 questões, vale 6 pontos. O meu aluno faz 120 questões de para casa em um bimestre. Eu vou dar 1 ponto para ele. Ele fala assim, não vou fazer o para casa, que a própria professora não valoriza o para casa. Eu vou estudar para a prova, fico na nota 6 ali na margem e vou tocando o barco para frente. Ser bom professor é muito difícil. Ser bom diretor é muito difícil. Ser bom coordenador pedagógico é muito difícil. Ser bom aluno é muito trabalhoso. Por onde que nós começamos? Pelo coração. Essa nossa profissão é uma paixão.
uma paixão racionalizada na forma de conhecimento científico e decodificação didática, que nos exige e desafia todo dia. Mas se não houver ao lado da mente as pulsões generosas do coração, na forma da paixão pelo outro, no caso a criança, para ajudar a criança a se constituir em plenitude como um ser, nós podemos até ser tecnicamente bons professores, mas não descobrimos exatamente a missão grandiosa em plenitude da educação. Isso dito, eu acho que nós vamos ter uma recompensa à altura dessa bela manhã que aqui tivemos com tanto trabalho, aquele almocinho lá do fundo do salão. Muito obrigado, bom almoço para todos.